Pois bem, caros alunos, indo para mais um vídeo nosso, sobre o módulo 9, que diz respeito sobre a questão da urbanização, espaço urbano no mundo contemporâneo. Terminamos um vídeo anterior comentando um pouco sobre a questão da organização de determinados países, como por exemplo Singapura, que criaram é, métodos de urbanização, métodos de acesso à moradia com infraestrutura adequada e que culminou com o desenvolvimento econômico daquele país, né? É um dos instrumentos que basicamente influenciaram na ascensão, do povo, na ascensão social, socioeconômica do povo de Singapura, né? Em contrapartida, né, a maior parte dos problemas, que seria o lado diametralmente oposto desse, de Singapura, desses países desenvolvidos que têm uma urbanização, uma infraestrutura adequada, seria o problema urbano dos países subdesenvolvidos. Veja, a maior parte da periferia, em termos de favela, ou da expressão slum ou shantytown. Shantytown seria, seria regiões periféricas, pobres, né? Shanty vem de pobreza, né? Tal de cidade, então cidade de pobreza, né? E os slums, né? Que a tradução para o português seria mais ou menos equivalente à favela, né? De fato, inequivocamente, estão presentes nos países subdesenvolvidos, né? Então, existe alguns requisitos, né, para que uma determinada localidade, um determinado tipo, né, de processo de urbanização seja considerado uma favela, né? Então, ele precisa ter, né, acesso inadequado, né, a saneamento básico, né, coleta de esgoto, água tratada, coleta de resíduos sólidos, né? Baixa qualidade estrutural das residências, né? Ocupação irregular, portanto, da maior parte das vezes, o terreno, né, onde esse aglomerado de casa ele é construído, né, da maior parte das vezes não pertence à pessoa que construiu, né? Então, é a definição geral que a ONU acaba dando para isso, né? O IBGE também tem a sua definição, né? Que seria aglomerado subnormal, né, ou favela, são pelo menos 50 ou mais moradias, então de 49 para baixo não é considerado favela, é considerado de forma adensada, de forma desordenada, a, pertencente a terrenos de terceiro e, né, sem, né, a infraestrutura básica de serviços públicos, principalmente de saneamento básico, né, tratamento de esgoto, água e também de coleta de resíduos sólidos. Hoje, do ponto de vista de distribuição dessa população que vive em favela, inequivocamente eles estão presentes na China e na Índia. Isso ocorre em função da quantidade de habitantes que tem esses dois países, né? Só os dois eles contam com mais de 2,5 bilhões de habitantes. Então, essa é muita gente. Então, em termos de número absoluto, né, nós temos a presença desses dois países. Porém, de forma relativa, ou seja, percentualmente, a maior parte da população, né, que vive em favelas encontra-se na África subsaariana, ou seja, naqueles países que ficam abaixo do Saara, né? Então, nós temos assim uma presença muito grande da população que vive em favela nesses países. Esses números que são apresentados na tabela 183 mostram um pouco para gente a situação alarmante que nós temos mundo afora. Então você vê que a maior parte da população, né, em termos absolutos, né, que vive em favelas é a China, 180 milhões de habitantes, é quase a população brasileira que vive apenas em favela, seria o equivalente à população urbana, né, que vive em favelas, algo relativo a 29%. Depois nós temos com 104 milhões de habitantes Índia, né, 29% também. E nós temos o Brasil, que são 44 milhões de habitantes, né, portanto 26%, quase 27% da população urbana que vive, né, em adensamentos irregulares, em favela. Então você vê que é um número assim muito grande, né, inequivocamente, da população urbana que vive em condições inadequadas no Brasil. E você percebe que o número dos países emergentes são relativamente muito parecidos. Você vê China, Índia, Brasil. Todavia, nos países
que são essencialmente da África subsaariana, você vê que é uma situação, por exemplo, traumática. Um exemplo disso é, né, a Nigéria, 62% da população urbana vive em favelas, né? República Democrática do Congo também, né, na África subsaariana, 61%. Nós temos aqui, né, a Filipinas, né, 40%, né? E o México, que é um outro país emergente, né, bem menor do que a média normal aqui do Brasil, Índia, né, e China, né, 14%. E aí, então, nós temos casos dramáticos, como, por exemplo, República Democrática do Congo, 95%, né? Moçambique, 80%, Níger, 81%. Então, você imagina que a população, se viver, né, a grande maioria, viver nessas condições, assim, deve ser algo, de fato, traumático, deve ser algo, assim, é, bem assim, né, inconcebível para os nossos padrões, né? A questão é que a ONU já há algum tempo, né, criam agências no sentido de buscar discutir isso, né? A gente não pode olhar para o problema da favela e achar que isso é natural, que é normal. Não é assim que funcionam as coisas, né? Eu penso que a gente precisa ver com um pouco mais de maturidade isso, né? E a ONU fez, né, por exemplo, a Habitat 1, a Habitat 2, que são conferências, né? E lá, na maior parte das vezes, né, a ONU queria que os países, né, nessa visão deles, assim, que é uma visão, né, social da coisa que nessa parte precisa ter, sabe? A gente não pode dar as costas para isso, que as habitações fossem consideradas um direito universal, né? O Brasil vai contra essa proposta, né? Os Estados Unidos então nem se faz, né? Bate de frente com essa proposta de ser um direito universal, porque a justiça norte-americana ela funciona. Então, se a moradia for considerada responsabilidade do Estado, um direito universal, o que acontece era que haveria uma enxurrada de processos contra o governo. E aí, então, os homeless, né, que são chamados moradores de rua, né, com certeza ganhariam na justiça contra o Estado americano, né, norte-americano. Dessa forma, eles, obviamente, que são contra essa proposta. Né, o próprio Brasil foi. Né, e diante disso, né, surgem N movimentos que buscam, né, uma uma visibilidade para a causa do déficit de moradia, né? Nós temos no Brasil o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Cujo líder é o atual candidato à prefeitura de São Paulo, né? Guilherme Boulos. Nós temos, né, o Techo, né? Que é uma organização, né, foi criada no Chile, que também busca, né, trabalhar com organizações para dar uma visibilidade para essa população que, de fato, vive, né, em condições subnormais ou que, a maior parte das vezes, não tem moradia. Né? E uma das coisas que nós podemos, né, sempre lembrar, né, é a questão que, na maior parte das vezes, infelizmente, a desigualdade social, ela desemboca, né, ela tem o seu gargalo justamente na violência urbana, né? E a violência urbana, ela é inerente às grandes cidades. Então, se nós formos vermos, nem sempre pobreza né, ou o país rico, o país ser pobre, quer dizer, né, que o país seja mais ou menos violento. Nós temos países que são bem mais pobres do que o Brasil, que o índice de violência é menor. Por exemplo, né, nós temos Índia e Egito, que é menos violento. Tudo isso tem a ver com uma legislação, tem a ver com a maneira como a população se comporta diante da lei, né? Muitas das vezes existem países que punem de forma severa, por exemplo, na Índia, né? Então a pessoa muitas vezes o cidadão acaba pensando duas ou três vezes antes de partir para a violência, antes de cometer um assassinato, antes de fazer, né, um furto, um roubo ou algo desse tipo. Né? E tudo isso são de modalidades de violência urbana. Então, e uma coisa é interessante observar que sempre, né, as cidades, né, menores, de menor número de habitantes, são as cidades que têm um menor número de casos de violência, né? Um dos exemplos que nós podemos citar, né, é o caso do homicídio, né, dos homicídios. Então, por exemplo, no Brasil, né, o local onde se mais morrem pessoas é em São Paulo, mas São Paulo é a capital mais segura
do Brasil, considerando, né, o número de mortes por cada 100 mil habitantes. Isso porque, né, é a maior cidade do país. Né, todavia, é a capital mais segura. Da mesma forma que cidades, né, dentro da própria região metropolitana, dentro das cidades, temos, né, diferença, né, do ponto de vista de violência, né? Isso aí é inequívoco, né, quando nós olhamos essa tabela, e nós olhamos, inclusive, o caso de Nova York, onde dentro daquele próprio país, é uma cidade, a principal cidade do planeta, e tem índices de violência, por exemplo, se no Bronx, se no Brooklyn, que é diferente de Coney Island, Queens ou Manhattan. Ficamos por aqui, um forte abraço e